Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre dietas da moda. Nossas convidadas é Thelma Maria Braga Costa, que é coordenadora do curso de nutrição da UNAERP e especialista em comportamento alimentar. Thelma, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Prazer é todo meu. E Maria Fernanda Laus, que é nutricionista com atuação em imagem corporal e também em comportamento alimentar. Maria Fernanda, também muito obrigada aqui pela sua presença no Entre Aspas. Eu é que agradeço o convite. Bom, eu estou falando de dietas da moda porque nós estamos numa época, né, que próximo ao verão, onde todo mundo sai correndo e que se comeu muito nesse inverno, quer tirar a diferença e ficar assim, bela pro verão. Vou conversar com vocês exatamente isso. Então, hoje, nessa época, são dietas da moda que aparecem, né, de todos os lados. E o que isso acarreta para as pessoas, né, que estão nessa busca aí desenfreada? Na realidade, de tempo em tempo, a gente vê alguma coisa na mídia, né? E a gente fala que é a vedete da vez, né? Uhum. Então, atualmente, nós temos aí várias. E o que as pessoas, de certa forma, buscam quando elas se propõem a seguir uma dieta desse tipo? É a questão do peso, né? E, em geral, todos eles estão buscando a redução do peso corporal, né? A perda de peso. E fazem coisas muito restritivas, se colocam em riscos porque retiram da sua alimentação nutrientes que são importantes. Então, acho que esse é um apelo muito grande que a gente vê a todo momento aparecendo na mídia como uma nova moda, com um novo modismo. E você mencionou também, antes de nós iniciarmos o programa, que você passou por uma banca de jornal e que, assim, só revistas, sim, né? Regime, biquíni. Impressionante. E aí, obviamente, do lado dos corpos maravilhosos, aquela chamada... perca tantos quilos em uma semana, né? E eu acho, o curioso é que, assim, uma dieta ou uma dieta que tem data para começar e tem data para acabar, ela não pode ser bem sucedida, né? Porque o indivíduo, ele vai fazer uma mudança alimentar num período restrito. Então, assim, tem dietas, dieta dos 4 dias. Então, durante 4 dias você vai fazer uma mudança na sua alimentação e depois você volta a comer como você comia antes. Quer dizer, você faz por um tempo para você entrar naquela roupa, né? Normalmente assim, eu tenho uma festa, não tem assim, né? Eu tenho um casamento. Eu preciso perder 10 quilos em uma semana. Não, mas 10 quilos é muita coisa, existe isso? Ah, mas sempre tem, né? A esperança é a última que morre. Sempre tem quem tente. Claro. Porque 10 quilos é muita coisa, né? O recomendado para uma perda de peso saudável é entre meio quilo e 1 quilo por semana. Tá, olha lá, pessoal, presta atenção nisso. Qualquer dieta, qualquer programa que que prometa alguma coisa mais rápido, certamente não é saudável. Por quê? O que acontece, né, com uma pessoa que decide, por exemplo, emagrece 3 quilos por semana? Porque aí fala assim, gente, olha, tô feliz, né? Tem muita gente que fala assim, né, emagreci 3 quilos essa semana. Na realidade, isso que a Fernanda falou é uma questão de que, em média, a gente imagina que uma pessoa que vai seguir uma recomendação adequada de alguma restrição, porque ele está muito acima do peso, o corpo responde de forma diferente. Então, isso é uma média, tá? De meia, 1 quilo. Mas eu já tive, na experiência clínica, sem dúvida nenhuma, pacientes que perderam mais. Porque o organismo responde de maneira diferente. Então, Entendi. A gente trata da questão de forma individualizada, né? Entendi. Mas a média é isso. O que não pode ser isso que você falou, né? Perder 10 quilos em uma semana, né? Perder 6 quilos aí. Normalmente, quando isso acontece, o que o indivíduo está perdendo é água e massa muscular. Ela não está perdendo gordura. Entendi. Então, é uma perda de peso que engana. Que engana, exatamente. E as pessoas que estão assistindo a gente, como é que elas vão entender isso? Como é que a gente pode explicar? Perder água e perder isso que você falou, massa muscular e não gordura. Por que isso acontece? Na realidade, Flávia, o que acontece é que o organismo, ele tem aí, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor expressão, mas talvez uma
uma sequência a nível metabólico que você vai ter em termos de perda, tá? E dependendo daquilo que você está fazendo, ou do período do que você está fazendo, você está se enganando, porque na realidade você só está perdendo aquilo que está ali em excesso, mas não é aquele excesso que vai ter a mudança da sua composição corporal. Tá? Então, são o que a gente chama de ilusão. Tá? É a mesma coisa que você fazer uma corrida amanhã e você perder muita água, né? Você supostamente pode até ter, se não bem hidratado, uma desidratação, e na hora que você sobe na balança, você vai ter uma diferença de peso. Entendi. Mas na verdade você perdeu coisas importantes, como a água, né? A partir do momento, é por isso que você tem que ter as recomendações corretas, no caso aí do exemplo que eu dei, de estar sempre hidratado. Entendi. Mas a partir do momento que você volta para a sua rotina e deve consumir aqueles alimentos que são recomendados para você, o teu peso vai voltar ao normal. Entendi. Tá? Então a gente costuma dizer que às vezes tem uma ilusão aí em relação a algumas restrições. Por exemplo, a dieta detox. Tá? O que as pessoas entendem da dieta detox? Tem várias modalidades. Né? Dentro da dieta detox tem vários modelos. A mais comum delas é aquela que você passa o dia inteiro, por exemplo, a sucos ou a líquidos de determinados tipos de alimentos. Tá? Tem até que você compra um kit de sucos e você toma suco vermelho, eu já vi, suco vermelho, suco verde, eu já vi, né? O que é isso? Ah, hoje eu tô com a dieta do suco. Então. E cada a refeição à noite é um suco verde, depois um suco amarelo, e cada um tem uma composição, é isso, né? Isso, e na realidade o que isso vai garantir? Vai garantir perda de peso? Não. Tá? Pode ser que naquele momento, naquele dia ou naqueles dias, porque há quem faça mais do que um dia, você vai ter uma redução. Mas a partir do momento que você volta para uma alimentação que deveria ser a alimentação correta, isso se ajeita, tá? Entendi. Né? E aí é que a gente tem o famoso efeito sanfona, né? Então o indivíduo ele faz uma dieta muito restritiva, ele perde peso, porque todas essas dietas, elas causam perda de peso. Por isso que elas são chamadas as da moda, né? Exatamente. Porque todo mundo segue, enfim, né? E aí, quando o indivíduo para com a dieta e volta para a alimentação normal, ele volta a ganhar peso. Mas, de maneira geral, esse ganho de peso é maior do que o peso perdido. Tem que tomar cuidado com isso. Então, o que mais me impressiona dessas dietas é uma questão que para mim é uma coisa muito básica da ciência da nutrição, que é você ficar o resto da sua vida imaginando que você vai poder ficar só consumindo aquilo. Isso é, de fato, uma ilusão. Ou né? então, pior, Thelma, é assim, você ficar... bom, agora inverno eu como um monte... E chega no verão, mas tem muita gente que faz isso que você falou da sanfona. Chego agora na época que eu vou para um biquininho, vou para a praia, aquela coisa toda. Aí eu vou lá, faço essas dietas, assim, extremamente restritivas, né? E aí eu consigo perder meu peso. Fora, Flávia, eu não sei. Não é porque eu sou nutricionista, mas eu venho de uma família que preservava sempre a questão... do equilíbrio da alimentação em termos de variedade. Como que você fica com uma dieta monótona mais do que uma semana? Eu não aguento. A monotonia do que você vai escolher para comer, eu acho isso terrível. Uma vez que a gente tem na natureza... Uma imensidão de coisas, diferentes tipos de alimentos. Não, e fora que depois você comer aquele alimento durante muito tempo, depois você não pode nem ver, né? Porque você fica naquela restrição. E tem uma outra questão também. Isso já está provado cientificamente que as dietas muito restritivas, o indivíduo que faz dieta muito restritiva com muita frequência, no momento em que ele para com a dieta, ele volta para a alimentação habitual, ele tem episódios de compulsão alimentar. Porque ele ficou muito tempo sem comer aquilo que ele gostava, por exemplo. Então, a restrição, ela gera compulsão em indivíduos que já têm predisposição e ela também serve de gatilho para transtornos alimentares em indivíduos que também já têm uma predisposição.
Então, essas dietas, além de não serem saudáveis por diversos motivos, elas ainda servem de gatilho para transtornos alimentares. E eu vou mais além, queria te perguntar, porque assim, a pessoa que faz uma dieta dessa, ela socialmente, às vezes, ela não consegue nem sair, nem fazer nada. Por quê? Ah, eu não posso comer isso, eu não posso ver isso, então ela se afasta também durante um período, né? Mas a busca pelo corpo ideal é mais importante. Entendi. Então, ela se faz uma reclusão dela, olha, não posso sair, porque... E acontece muito isso, a gente vê muito, né? Não posso sair porque eu estou numa dieta restritiva e eu não posso ver nada. Não, porque né? é justamente, a gente hoje vive num ambiente obesogênico. Tem isso também, né? Nós estamos um sobrepeso na população brasileira. Claro, né? então o indivíduo que se impôs uma dieta muito restritiva, né? Que tem aquela meta de perda de peso rápida, né? Por algum motivo específico. Ele tem que se ater a essa dieta. E qualquer outra variável ambiental que possa interferir nisso pode fazer com que ele saia da dieta. E no momento em que ele está fazendo a restrição, se ele tiver a possibilidade de comer alguma coisa diferente, ele vai sair da dieta. E vai comer o dobro, às vezes. Vai comer o dobro. Porque aí a ideia é essa, já que eu já saí da dieta, então eu vou comer o quanto eu conseguir ou o quanto eu quiser. Já é um dia perdido. Tem, né? Tem inclusive a dieta que é o dia da perda, né? Como é que é o dia do erro, não é isso? Não tem você isso? pode comer o que você quiser. Né? Do que eu posso. Exatamente. Né? O que eu posso. Eu me permito. Eu posso. Tem muito e geralmente disso, nesses dias as pessoas comem muito mais do que comeriam normalmente. Entendi. Né? Existe, né? E fora isso que a Fernanda está falando, da questão dos transtornos em relação à questão da restrição, outros problemas. Né? Outros aparecimentos de outras complicações a nível de órgãos importantes do nosso organismo, né? Por exemplo, funcionamento de rins, fígado, né? Hoje nós temos uma evidência gravíssima na população por conta de erro alimentar em termos de esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado e trazendo consequências seríssimas disso para jovens, pessoas, para crianças. Né? Isso seria que tipo de dieta que pode ocasionar isso? Que a dieta desbalanceada em termos de nutriente, em especial um consumo muito grande de gordura, açúcar e, obviamente, em alguns casos, álcool, tá? Mas o que a gente tem percebido hoje é que, muito que precocemente, a gente tem visto sendo detectado um aumento aí de gordura no fígado por conta desse desequilíbrio. Né? Tem uma dieta, inclusive, que eu estava lendo aqui, que você só come carne, né? Que você só come gordura. Né? Tem uma que você... Tem as famosas, né? A própria dieta, mais do que uma, a própria dieta famosa e que teve uma repercussão mundial é a do Dr. Atkins, né? Que, na realidade, ele tinha essa questão aí de você comer só proteína, né? Gordura. É a tal da dieta da proteína. E que todo mundo chama. E que tem a ver com o que hoje a gente chama de low carb, né? Que ele, na realidade, o que ele fazia? Ele restringia carboidrato. Na verdade, eu acho que o que acontece é que, assim, como nenhuma dieta funciona de fato, muda um pouquinho. Vai mudando os nomes. Porque não, gente, eu li... Eu vou até abrir aqui, porque eu li assim, eu anotei aqui. Dieta Duncan, paleolítica, cetogênica, da proteína, low carb, low fat. Todas essas são dietas que cortam o carboidrato ou diminuem drasticamente o teor de carboidrato da alimentação. E, afinal, ele é tão vilão assim? O carboidrato? Não. Não. O carboidrato, ele é... As recomendações atuais, né, assim, com comprovação científica, é que a dieta ela deve conter de 50% a 60% de carboidrato. Bom, e aí se a pessoa tira totalmente o carboidrato, acontece o que com essa pessoa? Come gordura. Come gordura. Come proteína. Que é para poder manter o que ela não tem de energia que vem do carboidrato. Não tem jeito, não tem como, entendeu? Não tem mistério, né? O organismo precisa vir de algum lugar. Na realidade, a ciência da nutrição, ela tem uma coisa que é encantadora, que é a questão de como que nós encontramos os nutrientes, né, na natureza e como isso deve trazer benefícios para a gente, para o homem, entendeu? E o que acontece? As pessoas em busca desse modismo todo, ou em busca... na realidade, é sempre buscando o corpo ideal, né? Algo que a gente não consegue alcançar. Então, por conta disso, as pessoas fazem essas
diferenciações aí de modismo em termos do que ele come e do que ele deixa de comer. E é tudo igual, na realidade, no final. Vai mudando alguns nomes, tirando umas coisinhas aqui, aí outras tem ali, pessoas mas tem grandes restrições. Não, e as pessoas acreditam nisso, e as pessoas que às vezes fazem isso, que têm, de certa forma, um sucesso, se é que eu posso chamar de sucesso, né? Porque ele é um sucesso mega momentâneo. E aí eles divulgam esse sucesso. É exatamente isso que eu queria tocar esse ponto com vocês, sobre essa questão do sucesso, da questão da moda. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre as dietas da moda. No final do primeiro bloco, a gente falou sobre a questão do sucesso, né, dessa moda. Eu mencionei aqui 1, 2, 3, 4, não sei quantas aqui dietas que existem da moda, né, e que todo mundo vai adotando, mudando de nome, né, tira um nome daqui, tira uma fruta daqui e muda o nome, é mais ou menos isso, né. Mas a questão do sucesso, né, eu acho que assim, hoje a gente vive a internet e as redes sociais, principalmente. E não é mais aquela receita da amiga, né? E fala assim, nossa amiga, você tá magra, né? Qual é o seu regime? A amiga vai lá e esse é o regime, né? Sim. Agora, tem a tal das blogueiras que postam tudo na internet e elas dão as receitas de sucesso delas e todo mundo vai lá e fala, vou fazer isso que ela tá mandando. É isso, né, gente? É isso. Então, assim, o que acontece hoje, que tá liderando o mercado, as redes sociais, obviamente, e são as blogueiras, são as nutricionistas blogueiras, as blogueiras nutricionistas, né? E aí vai. Eu gostaria, sabe, de fazer um estudo prospectivo, né? Com essas que mostram aí a perfeição da dieta, das né? blogueiras? Sim. Imagina você fazer um estudo prospectivo de uma blogueira que vende aquela dieta e que tem aí os aliados, né, da própria indústria alimentícia, né? Com certeza. Daqui, não precisa ser 10, daqui 5 anos. 5? Sim, né? Se é que alguém consegue fazer por 5 anos uma restrição dessas dietas aí, tá? Você não consegue. Eu acho que é muito difícil alguém fazer uma dieta restritiva tirando uma série de alimentos por mais do que, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sei. Vamos dar um recado então para as blogueiras. Olha, estudo de caso, professora Thelma aqui, né? Com certeza. Procurem por ela, entre em contato com a gente para ver essa questão. Eu não diria nem só blogueiras, eu diria todo seguidor de uma dieta que não tem qualquer respaldo, né? Algumas têm algumas coisas começando. Né? A gente tá levando aqui, assim, de uma forma bem espontânea a entrevista, mas a questão é séria, né? Muito séria. Nisso, né? Porque é uma profusão hoje de pessoas com os seus vídeos na internet, porque ficou muito fácil hoje fazer vídeo, e ficou muito fácil dar receita também, né? E aí, o que ocasiona isso? Os perigos, né? Porque quem está nos assistindo, né? Principalmente os jovens, né? Que decidem seguir esse corpo perfeito, falando, olha, ela tem um corpo perfeito. Que eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, que muitas vezes é um corpo que às vezes não é o alimento, foi alguma coisa ou alguma cirurgia. Eu sempre fico achando, gente, como é que ela consegue ficar daquele jeito, ainda coloca antes e o depois, em tão pouco tempo, né? São pessoas que vivem para isso, né? Que vivem da imagem, elas fazem atividade física de uma forma que nenhuma pessoa normal consegue fazer. Tem a questão das plásticas, né? Sim. Do Photoshop, que a gente tem, né? Na mídia a gente tem essa informação, ferramenta, né? Enfim, a questão que eu acho é que é a seguinte, algumas dessas dietas já têm resultados científicos comprovando os malefícios. Então, por exemplo, a dieta do Atkins, né, em que você tem sobrecarga renal, você tem esteatose, você tem... O que seria isso? Gordura no fígado, né? Agora, outras dietas que apareceram mais, né, que apareceram agora, como é o caso do jejum intermitente. Essa é uma que está todo mundo fazendo jejum, né? A questão é a seguinte,
os estudos são muito controversos. Existem estudos em animais, né? Alguns deles encontraram que alguns parâmetros melhoram, né, com a dieta. Outros encontraram que pioram demais. Né? Então, não existe consenso. Estudos em seres humanos ainda são muito recentes, né? E o único consenso que existe é que não se sabe qual é o efeito dessa prática a longo prazo. É isso que você falou, né? Que seria que teríamos que pegar essas pessoas que fazem essas dietas restritivas por meio de moda, em busca do dia da noite se transformar, para ver o que acontece com ela ao longo dos anos, né? E tem uma outra questão, né? Quando se faz estudos com esse tipo de dieta, por exemplo, os protocolos variam muito. Então, quanto tempo de jejum se faz? Quantas vezes por semana? Qual é a duração desse jejum? Qual que é o tamanho da amostra, seja ele com animais, seja ele com seres humanos, né? Então, é muito difícil você estabelecer uma recomendação pautada na ciência quando você não tem um consenso. Né? Não, e tem mais uma outra coisa que você mencionou também lá no nosso início, da nossa entrevista. Existe a questão da pessoa para pessoa, a diferença de como o seu organismo reage diante de uma restrição alimentar, por exemplo. Para você ter uma ideia, o que hoje a gente sabe que é o mais seguro em relação à questão da alimentação? A nutrigenômica. Né? Que seria? O que seria a nutrigenômica? Hoje nós já temos alguns estudos no Brasil, porque fora do Brasil isso já está muito mais avançado, que tem tem um tipo de exame que você pode fazer que vai verificar, em termos de sequência genética, o que o alimento que você seria mais recomendado você consumir, ou aquele alimento que seria menos recomendado você consumir, em termos de nutrientes. Tá? É mais ou menos aquilo que a gente falava antigamente que também era um regime do sangue, do tipo sanguíneo, não? Não, porque o regime do tipo sanguíneo não tinha qualquer respaldo científico. Não é individualizado. E não é individualizado. Qualquer indivíduo do tipo O, ou qualquer indivíduo isso também do é uma tipo farsa. A. Sim. Também. Então, hoje, nós temos já no Brasil, nós temos pessoas sérias fazendo essa questão dessa avaliação, tá? Com resultados muito positivos. Não, e é verdade, que né? Seria recomendado, um exemplo, alguém que precisa ter determinado desempenho, quer ter determinado desempenho numa prática esportiva, será que esse indivíduo pode consumir determinados grupos de alimentos, determinados tipos de nutrientes? Então, a nutrigenômica vem com uma fortaleza e com um ganho de comprovação pautada em muitos estudos muito forte. Porque pensando bem, se a gente for pensar, tem alimentos que fazem bem para você e para mim não, né? Então o meu corpo reage de forma diferente. Então realmente, isso tem todo esse modismo aí, fora o que a Fernanda falou da questão do estudo na questão do jejum intermitente. O que eu sei que hoje é mais seguro, que hoje é mais apropriado, seria realmente você estar trabalhando com a questão da nutrigenômica, né? Entendi. Que aí, sem dúvida nenhuma, você não está brincando. E mesmo assim ainda tem riscos, porque quem é que vai, como profissional nutricionista, ter o preparo para fazer essa leitura do que deu no exame e o que eu posso traduzir em termos de alimento. Outro estudo, né? É um outro estudo, mais aprofundado ainda, né? Não é brincadeira, né, tem que ter preparo em relação à questão do que você análise, né, do que você do gene e o que você pode transferir para o alimento. Então, é muito estudo, mas é mais sério, tá? Não é brincadeira, né? E tem não é achismo, né? Não é achismo. Porque a gente tem muito achismo, né, hoje, né? Não é achismo, não é que pode dar certo, entendeu? Mas mesmo assim, ainda tem que ter algo a ser desenvolvido no próprio profissional. Eu estou falando pelo nutricionista. O preparo do nutricionista para poder saber fazer essa leitura né, e traduzir para o seu plano alimentar. Entendi. Porque essa que é a questão. O que para a Flávia
é melhor do que é para a Fernanda. Entendi. Eu acho que essa questão ela é tão individualizada que vai falar dieta restritiva, ela é ruim para todo mundo? Não. A dieta restritiva, ela pode ser uma recomendação, por exemplo, para um indivíduo com obesidade mórbida. Sim. Mas aí não é restrição de um nutriente, é restrição do valor calórico total diário. É uma outra leitura da questão da restrição, não é realmente tirar tudo. Não, e aí é uma restrição só, né? feita com acompanhamento, individualizada, por um período específico, né? Numa condição específica. Ou para um indivíduo que está acima do peso e que tem comorbidades. Por exemplo, diabetes, tem colesterol alto. Sérias, né? Aí sim, a restrição ela pode ser indicada. Entendi. E aí existe comprovação científica dos benefícios dessa restrição. Agora, isso ser feito desenfreadamente por qualquer pessoa, sem que haja uma individualidade e sem que haja um acompanhamento profissional... É isso que você tocou, né? Porque hoje parece muito fácil todo mundo, essa questão da receita, né? Sim. Isso assim, isso aconteceu com ela, por que não vai acontecer para mim também, a né? A nutrição, ela vive isso constantemente, porque as pessoas, primeiro que as pessoas acham que todos sabem sobre nutrição. É verdade, né? É verdade. Todo mundo tem a sua receitinha, Todo mundo tem a sua receita. E assim, a receita deu certo para Thelma. Então vai dar certo para Maria também. Não é assim. Então não é dessa forma, né? Então essa questão de olhar a individualidade e de olhar a questão que envolve essa individualidade, porque tem muitos parâmetros, tem muitas variáveis, ela é muito séria. Tá? Então me deixa incomodada quando eu vejo, por exemplo, hoje todo mundo tirando o glúten da dieta, né? Poxa, quando você fala com um alergista, quando você fala com sei lá, alguém específico da área, o cara arrepia, né? Porque qual foi o exame, qual foi a evidência que você teve para você achar que eu tenho que tirar o glúten, tá? É porque a dieta que ela é restritiva em glúten, as pessoas também perdem peso. Por quê? Porque você tira praticamente todos os alimentos que tem trigo, né, cereais, cevada, centeio e aveia. Que embora a aveia não tenha glúten, né, na sua composição, ela tem traços de glúten pela forma como ela é produzida. Então, se você tira uma fonte de carboidrato que é calórica, né, mas que também faz parte da alimentação, deve estar inserida numa alimentação saudável. Então, claro que você vai perder peso. Sim. Né? Mas aí, mais uma vez, a gente está falando de dietas restritivas que tiram um grupo inteiro de alimentos. E aí você ganha e perde, né? Sim. Porque tem isso, Lógico. né? Tem ganhos, mas tem grandes perdas, e você faz substituições. Sim. Então, se eu estou tirando o glúten, o que eu posso comer? Né? E aí é que vem os riscos, porque muitas vezes o que a pessoa vai comer não é tanto o mais adequado naquela quantidade, né? Então... a gente está indo quase para o final do programa e a gente mencionou uma temática aqui. Eu gostaria até de abordar, porque eu achei extremamente interessante, que a gente sempre falou, né, na nutrição, a questão da cadeia alimentar, né? E vocês me falaram, né, eu queria até que vocês colocassem isso, que a gente avançou muito nesse sentido, né? Porque antes a gente fala muito, né, pelo menos, né, do meu conhecimento, né, que eu sou a generalista, né, não sou especialista que são vocês. A gente fala assim, proteína, legumes, carboidratos, que era a cadeia alimentar que a gente aprendeu, né? E que hoje o estudo na área da nutrição mudou. Na realidade, nós temos hoje recomendações e temos um guia brasileiro, né? Na sua segunda edição, mas na sua segunda edição com uma filosofia e com uma recomendação, com uma instrução para a população, de uma maneira geral, muito interessante. Que ela trabalha, não mais grupos de alimentos, mas ela trabalha alimentos in natura, minimamente processados, os processados e o ultraprocessado. Então, isso para nós hoje, brasileiros, e no caso aí uma questão de muita satisfação para os nutricionistas, que nós somos o primeiro no mundo que trabalhamos desta forma, né? Com esta vertente de trabalhar a questão do quanto que o alimento é ou não processado. E isso para a gente é importante porque esclarece mais, de certa forma, eu acho que é mais esclarecedor para a população de como era antes,
que você trabalhava grupo de alimentos na pirâmide, que era o modelo americano, né? Mas que dentro do modelo americano, com a questão da adaptação para a nossa população, mas agora o guia alimentar está sendo muito divulgado, você tem propaganda o tempo inteiro na rádio e em todas as instâncias, né? Para dizer para a população que ela tem que fazer uma escolha, né? Isso que é bacana, né? É porque... E qual seria essa escolha, né? Já que a gente está indo para o final do programa, né? Eu sei que daria um outro programa, com certeza, né? E já fica até o convite aqui, né? Porque a gente discutiu pouco até. Eu acho que, assim, não existe segredo, né? A alimentação saudável, o indivíduo que tem uma alimentação saudável, ele vai manter um peso saudável. Né? Ele não vai ter problemas relacionados com excesso de peso e, assim... Não é da noite pro dia? Não é da noite pro dia. Né? Veja bem. Então, né? é aquilo que eu falei lá no início. Se o foco é a perda de peso por uma questão estética, provavelmente esse indivíduo não vai conseguir se manter. Né? Se o foco da perda de peso for saúde, aí isso é uma mudança para o resto da vida. E... assim, já está mais do que comprovado que o grande vilão da obesidade no mundo é o açúcar. Alimentos ultraprocessados têm açúcar em excesso, invariavelmente. Né? Então, não necessariamente ele vem com esse nome, sim. Né? Ele tem mais de 50 nomes, quando você pega lá a lista de ingredientes, ele pode vir de mais de 50 formas diferentes, mas ele é o grande causador da obesidade. Então, alimentos que vocês consideram ultraprocessados, né? Esqueçam. Tiram. Quanto mais natural a alimentação, mais saudável. Mais saudável. Gente, não tem segredo, né? Não tem segredo. Quer dizer, não deveria ter, né? Não deveria ter, porque a gente sabe que tem outras implicações. Exatamente. Né? Tem aquela grande questão, conhecimento não gera comportamento. É verdade. O imediatismo é o que importa, né? Bom, gente... Fica aqui a dica, então, para quem nos assistiu, né, e tem alguma opinião a respeito sobre isso, se quiser passar, né, alguma dica, estamos aqui, né? Estamos abertos a trocar conhecimento. Informações, né? Informações, né? Cientificamente falando. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite. E, professora, até muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Flávia. O Entre Aspas fica por aqui, até o próximo programa.